Ok. Pessoal, nós estamos aqui em comemoração aos 84 anos da fundação do IBIT. Esse é um programa especial que a gente está fazendo em comemoração, e nós chamamos aqui o Dr. Francisco Santana, doutora Ana Ariane Varjão. Botei o doutora, mas depois você vai se entusiasmar depois. Seja bem-vindo, Francisco, seja bem-vinda, Ariane, nesse programa que a gente tem de divulgar informação e nessa ocasião interessante que a gente tem de comemoração desse instituto, que há 84 anos serve de tratamento da tuberculose e um órgão importante, uma instituição importante, nada mais do que a gente explanar sobre a situação do que o mundo, o que está acontecendo nos nossos arredores e também o impacto que ele tem dessa pandemia que a gente está usando máscara, tudo de bico branco aqui. Eu vou passar a palavra ao Dr. Geraldo Leite, o presidente do Conselho da Fundação Zé Silveira, que vai fazer uma apresentação inicial. Professor, seja bem-vindo, a palavra é com o senhor. Muito obrigado. Doutor Eduardo e demais expositores desta noite, meus estimados companheiros de trabalho da Fundação José Silveira, muito boa noite para todos vocês. Não é sem motivo que a Fundação José Silveira incluiu em sua programação alusiva ao 84º aniversário do IBIT o tema tubercular no contexto da pandemia por Covid-19. Um dos itens mais importantes no estudo da atual pandemia é a co-infecção com outras doenças respiratórias e, de modo especial, a tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem anualmente 4 milhões de pessoas por infecção do trato respiratório inferior, das quais 1.400.000 por tuberculose. Até o surgimento da atual pandemia, a tuberculose era considerada a doença infecciosa com maior número de mortes diárias em todo o mundo. Durante a pandemia, a interrupção da continuidade como os de controle do HIV, da tuberculose e da malária provocou o maior número de mortes por estas doenças. As equipes de saúde direcionaram suas energias, concentraram seus esforços no combate à pandemia. E os pacientes, na maioria dos casos, interromperam o tratamento. Este seguramente não é o caso do IBIT, muito pelo contrário. Nos 20 países onde mais se morre por tuberculose, a interrupção do tratamento por causa da pandemia está causando consequências drásticas. O Brasil, infelizmente, está entre esses 20 países. E um número dramático de mortes por tuberculose nos próximos 5 anos. A expectativa é que ocorram mais 6 milhões de novos casos
entre os anos de 2020 e 2025, com um acréscimo de 1.400.000 mortos no mesmo período. Não é sem razão, portanto, que as regiões geográficas onde a pandemia tem causado o maior número de mortes são exatamente as mesmas em que a tuberculose incide com mais afinco. Verdades como estas serão expostas e discutidas no presente encontro, e desejo o maior êxito a todos que dele participam. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, com essas palavras que já sensibilizam a gente para o controle da tuberculose adequado. Eu vejo ainda como uma tarefa importante de controle. Nós ainda estamos baixando pouco o número, a incidência de casos de tuberculose. Nós temos mais o que fazer, nós podemos fazer mais. E para discutir um pouco sobre esses números, eu vou convidar o Francisco Santana. Ele é sanitarista, eu soube que ele é economista, é verdade, Francisco? Sim. Economista, ele é sanitarista, técnico do programa de controle da tuberculose na área estadual. Eu estava conversando com o Francisco, ele tem 8 anos no programa, né, Francisco? Já está sabendo bastante sobre esse controle aqui. Eu vou passar a palavra a Francisco, todo mundo conhece ele como Chico, então depois vocês podem falar ou conhecer o Chico. No fim, a gente pode ter alguma questão, se vocês quiserem fazer, para Francisco, para Ariane, ou para mim, para quem for. Eu vou passar a palavra para Francisco agora para a apresentação dele. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, todos aqui na sala também. E, como foi falado, meu nome é Francisco Santana, sou técnico sanitarista lá do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da CESAB, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a qual estou aqui, mais a colega Ariane representando. Quero, de antemão, agradecer já a doutor Geraldo, a doutor Eduardo, fazem essa casa aqui, que constrói essa casa, que mantém essa casa aqui de atendimento a pacientes com tuberculose há pelo menos 84 anos, né? Graças aos esforços do doutor José Silveira. Então, agradecer, e em especial porque eu tenho, como disse, 6 a 8 anos, 8 anos no programa, agradecer porque temos tido uma interlocução com os servidores aqui que fazem a interconexão com o programa estadual lá, especialmente a enfermeira Rita e a Sheila também, agradecer por esses anos que tem nos dado um apoio fundamental. É um prazer estar aqui, é uma honra, a gente sente até o peso dessa casa, né, pela história que tem, pela referência que na Bahia, e pelos números que a gente lá manuseia, né? Nós somos técnicos, como disse, a gente está atendendo a uma solicitação, a demanda do doutor Eduardo. Nós fizemos um compilado como trabalhamos com a vigilância, ou seja, com os dados epidemiológicos da tuberculose. É um subsídio importante para o controle da tuberculose, para a gente definir o cenário, né, as causas, o perfil, e traçar ações do SUS para o controle, prevenção e para assistência à tuberculose. Então, a gente lida com os dados. Então, pensamos em trazer um pouco desse cenário em que está inserido e que é parte importante o IBIT, né?
Inicialmente, pensamos em trazer um pouco os dados gerais, esses que o Dr. Geraldo já apresentou um pouco, no mundo, a tuberculose, a situação da tuberculose no Brasil, que é importante, né, o cenário, como o Dr. Geraldo lembrou, nós estamos no 22º lugar entre os países com maior carga de tuberculose, e também temos uma participação na tuberculose com infecção. Estamos entre os países também com alta carga dessa co-infecção. E vamos também aprofundar um pouco, dar um pouco mais de detalhes sobre a tuberculose aqui na Bahia. E, por fim, mostrar a importância, né, a contribuição que o IBIT tem dado, pelo menos nesses últimos anos, que a gente pegou uma série histórica menor, mas o IBIT tem muito mais longa participação, como todo mundo sabe, com essa história, Bahia, Salvador, com essa história do IBIT, e mostrar um pouco desse cenário aqui na Bahia e o papel do IBIT nesse cenário epidemiológico. E depois... Vamos fazer a apresentação? Pronto? Desculpe. Em segundo, aí vem, logo em seguida, vamos fazer, a Ana Ariane vai fazer, então, a apresentação, trazendo alguns dados mais gerais da situação, do impacto da Covid-19, da pandemia, né, nos casos na tuberculose. Então, é basicamente isso que vamos mostrar. Não temos ainda estudos no mundo, e especialmente aqui na Bahia, sobre esse impacto do ponto de vista operacional. Temos algumas evidências de que, mas o cenário que o OMS está traçando, a gente já vislumbra, não só aqui, mas como os outros países, como a África do Sul, como países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar aqui e talvez discutir com vocês e com o pessoal aqui, com o doutor Eduardo e com os colegas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente está muito agradecido aí por essa oportunidade de estar em uma instituição tão importante. Já está projetando. Pode. Tá. Então, como nós falamos, esses dados foram coletados no Sistema de Informação da Tuberculose e também na OMS, né? Os dados que o doutor Geraldo aí mostrou. Desculpe. Vou ter até me acostumar aqui com... bom, esses dados sempre colocamos, né, para lembrar, para aqueles que não conhecem a situação da tuberculose, que não é o caso, mas que é uma doença infecciosa, transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões. É muito importante lembrar isso por causa da alguma similaridade com o COVID, né, com o SARS-CoV-2, ou seja, alguns sintomas da tuberculose são similares, como a questão da febre, da dificuldade de respirar, são sintomas bem parecidos. Em um momento em que temos uma pandemia, é importante lembrar esses sinais e sintomas, até porque um problema na COVID é exatamente e a tuberculose a não realização do diagnóstico diferencial, ou seja, incluir no diagnóstico diferencial, que é uma recomendação da OMS. Então, a tuberculose é uma doença de transmissão aérea, como o COVID, ocorre a partir da inalação de aerosóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro, fala ou canto de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea, que é a transmissível, né? A extrapulmonar não se tem evidência suficiente para dizer que essas extrapulmonar possam ser transmissível tanto quanto a pulmonar. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença. Isso é muito importante porque temos aí 1/4 da população mundial está infectada com o bacilo da tuberculose, mas não adoece. Podem adoecer, mas não adoecem, mas estão com bacilo e na forma latente. E é muito importante tratar, identificar essas pessoas e tratar, porque há um grande risco dessas pessoas virem a adoecer
por vários fatores. Um deles é exatamente as crises econômicas, a idade, o avançar da idade, as doenças imunossupressoras, que pode transformar essa pessoa que não está doente, nem transmitindo, em um doente que transmite. Então, é uma estratégia mundial da OMS, e no Brasil a gente está implantando, mais recentemente, o tratamento da infecção latente. Em adolescentes e adultos jovens, o principal sintoma é a tosse, outros sinais e sintomas comuns da tuberculose pulmonar, que inclui tosse por mais de 3 semanas, febre baixa, vespertina, sudorese e tal, emagrecimento e fadiga. A tuberculose tem uma tal carga, tal importância mundial, que a ONU e a OMS incluiu nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que terminou em 2015, e retoma com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai até 2030. Então, a meta hoje da OMS e da ONU é eliminar, do ponto de vista epidemiológico, a tuberculose até em 90% a morbidade, o adoecimento, e 95% a idade até 2035. Né? O Brasil contribuiu muito para essa estratégia, que foi em 2014, que foi incluída, principalmente por conta do sistema universal de atendimento que o Brasil tem, né, o SUS, e também pelo benefício social que a Bolsa Família e outros benefícios sociais que o Brasil implantou, embora não seja específico a TB, mas mostra-se que tem um impacto importante na mortalidade por TB, a proteção por benefícios sociais, por essas ajudas aos pacientes impactados, ou famílias que são afetadas pela tuberculose, que é a maioria. As metas, isso eu já falei, um dos objetivos da saúde pública do mundo é o fim da epidemia, que já falamos, que é chegar a 10 casos para cada 100 mil em 2030, né? Ou 2035, desculpe. Então, é chegar aqui, do ponto de vista epidemiológico, é eliminar, né? Mas não a doença. Aí um resumo do relatório, extraído do relatório mundial da tuberculose, que aqui não tem, que a capinha eu botei lá na parte superior esquerda, está na internet, está disponível, mostra que 10 milhões de pessoas são, como o doutor Geraldo mostrou, 10 milhões de pessoas são infectadas a cada ano, casos novos, 10 milhões. Sendo que desses 10 milhões, 1.200.000 pessoas, escrito errado ali, são de crianças, 3.200.000 pessoas são de mulheres, e os homens, as pessoas de sexo masculino, são 5,6 milhões adoecem a cada ano. A TB, a co-infecção por HIV em pessoas com TB, afetam 820.000 pessoas a cada ano. A tuberculose não é a principal doença que afeta as pessoas que vivem com HIV, mas é a que mais mata, né? Estima-se que 1/4 das mortes por HIV, pacientes com HIV, são devido à tuberculose. Daí ser uma das principais prioridades da OMS, essa população. Outra preocupação que está crescendo é a tuberculose multidroga resistente, ou tuberculose droga resistente, ou a tuberculose resistente à rifampicina, agora com TRM, que é possível detectar. Então, quase 500 mil de pessoas estão já infectando com cepas resistentes aos antibióticos. Como vocês sabem, a tuberculose tem cura, é uma das poucas doenças de impacto e grande magnitude de saúde pública que tem cura. Então, o tratamento por 6 meses com as drogas antituberculostáticas, com os 4 antibióticos, nos 2 primeiros meses e 2 antibióticos nos 4 meses restantes, cura efetivamente o paciente com tuberculose pulmonar. Então, isso, para a tuberculose, que são cepas mais resistentes, isso não acontece com tanta facilidade, ou seja, há uma redução da taxa de cura
e, portanto, as drogas são mais caras, são mais tóxicas, hepatotóxicas e dificultam. Então, é importante, estratégico, cuidar, evitar que o Brasil vá entrar no rol dos 22 países que tem uma alta taxa de tuberculose resistente, ou seja, e isso pode contribuir o tratamento adequado, sem recidiva, buscando os faltosos, etc. E adequação seguindo o tratamento padrão, estándar. O número de mortes também é absurdo, né? Antes da Covid, como o doutor Geraldo lembrou, era doença infecciosa causada por um patógeno que mais matava no mundo, né? Até maio de 2020, esse título era da tuberculose. 1 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas morrem a cada ano, sendo que 80.000 crianças e 510 mil mulheres. A TB-HIV, pessoas morrem 208 mil a cada ano de tuberculose TB-HIV, com a infecção que a gente chama. E a tuberculose resistente já está matando 210 mil pessoas por ano. Isso é preocupante, porque junto com a Covid se torna uma dupla epidemia, né? Pandemia. Porque a tuberculose está no mundo inteiro, como está no Brasil inteiro, como está na Bahia inteira, em quase todos os municípios. Tem pelo menos um caso, entre 2007 até agora, tem pelo menos um caso. Bom, mas a notícia boa é que o tratamento tem cura e isso evitou, esse tratamento desde 2000 tem evitado mais de 60 milhões de mortes, né? E com a nova meta, que é os custos catastróficos. A doença TB é uma doença social e um dos determinantes principais deles são as condições de vida. Ou seja, não basta só ter o bacilo de Koch adoecer. É preciso que as condições também sociais e econômicas sejam dadas. Então, a densidade domiciliar alta, desnutrição, desemprego, condições de renda baixa, ou seja, a tuberculose ela cresce quando está em momentos de crise e reduz quando estamos em tempos de desenvolvimento econômico e social melhor. E a gente está vendo, até pegando a série histórica, a gente vai ver já, deixa eu passar logo para não falar muito, a gente vê que até 2015 a gente estava numa tendência decrescente no Brasil e na Bahia, de casos de TB. A partir de 2015, a gente começa uma curva ascendente, invertendo, então, a tendência que vinha caindo desde 2001, vinha caindo o número de casos de TB, embora muito alto ainda, mas caindo. Bom, é importante lembrar 10 milhões de pessoas são infectadas a cada ano, e desses, 5 mil dessas pessoas estão infectadas, não estão doentes, vão adoecer nos 2 primeiros anos da infecção. E 5% vai adoecer ao longo dos anos, podem adoecer ou não. Então, isso é importante. Felizmente, dos 100% que são infectados, 10% adoecem ou se infectam, porque o sistema imunológico consegue combater a doença na maioria das pessoas. Uma pessoa com TB bacilífero sem tratamento pode infectar 10 a 15 pessoas. Vou passar mais rápido, porque meu tempo já está. Esses são alguns dados da meta do milênio, da meta da OMS. 40 milhões de pessoas era previsto ser tratada, receber tratamento. Entre 2018 e 2019, se conseguiu apenas, entre aspas, 14 milhões, né, de pessoas. O preventivo da infecção latente, se conseguiu, eram 30 milhões, conseguiu 6,3 milhões de pessoas. Tá? A taxa de incidência caiu pouco ainda para o que a gente pretende, e, está em inglês, desculpe, o número de mortes reduziu apenas 14%, quando é necessário reduzir a cada ano, ou nesse período, 35%. Tá? Aqui é uma tendência,
a linha tracejada é a situação hoje, se não não fizer nada, continua essa tendência no mundo, ou seja, não vamos alcançar a redução em 95% em 2035. Se melhorar a atenção básica, que já existe, ou seja, sem fazer nenhum outro investimento, a gente tem uma queda de 10% ao ano. Se as vacinas e os medicamentos que estão em desenvolvimento nos centros de pesquisa financiados, aí houver financiamento, a gente tem uma queda de 17% ao ano, e aí talvez a gente chegue em 2035, conta de 10 casos para cada 100 mil. Infelizmente, isso aí foi feito antes da pandemia, então provavelmente a OMS vai ter que refazer esse planejamento, embora ela ainda tenha esperança e nós também, né, nas vacinas da Covid, reduzir isso e a gente sair dessa mais rápido. A situação no Brasil são 77 mil casos por ano, casos novos, com 4.500 mortes por ano também. Tá? E o Brasil, como o doutor Geraldo lembrou, está entre os 30 países com quase 20ª posição na lista dos 30 países prioritários para TB-HIV. Aqui é o plano estadual, tem 3 pilares do plano estadual, o plano nacional, né? O Ministério, antes da Covid, tinha elaborado esse plano, e esses são os pilares, também está disponível na internet, vocês podem acessar esse documento com detalhados, aí não está detalhado, mas com as metas, as ações, que também está comprometida, pode estar algumas delas comprometidas com a perspectiva do Brasil de redução. Aqui os dados nacionais, o total de casos no Brasil, crescimento na barras maiores, é o número de casos novos a cada ano, e a barra menor, em azul escuro, é o número de mortes anuais no país. Tá? E as linhas são a taxa, né? A taxa da Bahia, a taxa de incidência, que é o risco de adoecer, a cinza é a da Bahia, e a amarela, vocês estão vendo aí, é a taxa do país, que é um pouco mais alta que temos aqui no estado, talvez com a contribuição, com certeza, do IBIT aí, contribuindo para essas baixas taxas, já que é o segundo serviço de saúde no estado inteiro que mais trata, depois do Otávio Magabeira, né, que diagnostica casos de TB. Privada é a primeira, 5% dos casos de TB na Bahia são diagnosticados e tratados pelo IBIT. Então, aí é o número de casos que a gente tem por ano. Desculpe, a comparação dos 5 estados com maior carga, maior número de casos de TB no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará. E a Bahia vem em 6º lugar com maior número de casos. E em taxa, felizmente, o risco de adoecer, estamos em 14º lugar. Né? Mas não devemos nos vangloriar com isso, porque o número ainda é muito alto de uma doença que tem cura. Né? Em 2019, Salvador estava entre as 6 capitais com maior número de casos, 1.596. Aqui é o número de óbitos, também São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul tem... desculpe, essa não é o número de óbitos. Acabou ficando... é o número de óbitos, sim, está certo. Desculpe, 318 óbitos, a gente está em 4º lugar em número de óbitos e 14º na taxa de mortalidade, que é bem acima do... Aqui são os dados nacionais também, sobre as principais causas associadas ao óbito, né, ao óbito por tuberculose, que é um problema. A gente tem muitos casos de óbito por tuberculose, mas que não são diagnosticados com tuberculose. Né? Aqui, já falei um pouco, o número de casos, a gente tem quase 5 mil casos de tuberculose aqui na Bahia, por ano, casos novos, e entre 400 e 300 casos de óbitos por ano na Bahia, ou seja, mais um caso a cada dia, né? Um caso por dia, pelo menos. Isso, claro, tem óbitos que a gente está investigando agora e vê que tem muitos casos que, por outras causas, que, na verdade, são óbitos por tuberculose, que são
diagnosticado como parada cardíaca, cardiorrespiratória ou outras coisas, outros agravos ou doenças. Aqui Salvador, aqui a distribuição de mortes por tuberculose. A gente vê que os óbitos mais na região litorânea do estado, nos municípios mais populosos, onde a desigualdade interna é bem grande também. Coincidentemente, a doença gosta de lugares urbanos de alta concentração, sem saneamento básico, com domicílios com pouca ventilação e bastante denso, e, é claro, bolsões de pobreza. Embora a tuberculose possa atingir a qualquer um, afetar qualquer pessoa de qualquer classe, raça, cor, gênero, etc., em qualquer parte do corpo é possível ter tuberculose. Quando a gente vai ver para os dados, quando faz a estratificação, vê que essa é uma doença que atinge mais os pobres, negros, população indígena, população em situação de rua, população privada de liberdade, profissionais de saúde e os empobrecidos em geral, né? Bom, aqui é os óbitos. A distribuição por faixa etária é essa, né? Atinge idades mais produtivas, como vocês sabem, de 20 na Bahia, 25 anos, e o risco cresce com a idade, ou seja, quanto mais idoso, mais velho, mais na faixa de risco, né? Na Bahia, que tem mais de 80% de negros, não poderia deixar de mostrar que a diferença de autodeclarados, da doença entre autodeclarados negros, ou seja, pretos e pardos, e branco, é muito alta. Então, na linha vermelha, a gente vê a taxa de mortalidade na população negra, autodenominada, autodeclarada negra, e na linha verde, a população autodenominada branca, né? Autodeclarada branca. A gente vê que é o dobro do risco, ou seja, negros têm o dobro do risco para a tuberculose, assim que para outras doenças relacionadas à pobreza. Isso é muito forte aqui. E não é porque somos maioria, né? Apenas. Bom, eu vou dar uma pulada, porque a apresentação não foi, infelizmente, programada para 15 minutos, e aí a gente vai acabar estourando o tempo. Bom, eu também já falei sobre isso. Desculpe, também repetitivo, a taxa de incidência em vermelho, também já falamos sobre isso. Por que está subindo, né, essa curva de incidência aí? Volte aí. Boa pergunta. Isso, por que nos últimos anos está subindo, por favor, a partir de 16? Desculpe, doutor. Desconsidere 2020, né? Os dados de tuberculose, a recomendação que a gente analisa sempre 2 anos antes do ano que estamos avaliando. Por quê? Porque os dados fechos, no caso nosso, da vigilância, demoram de ser fechados, de encerrados. E o tratamento dura 6 meses, não é isso? Uhum. Então, a gente tem que esperar pelo menos 9 meses para que todo o dado do paciente seja fechado, prontuário, até a notificação, para que esse dado vá para o sistema estadual e vá para o município, para o estado, e do estado para a base nacional. Mas a pergunta é, por que está crescendo? A partir de 16, você vê a curva ascendente, subir. Isso. Isso aí. A gente tem algumas hipóteses, né? Quer dizer, esperamos que o IBIT, junto com as centros de pesquisa aqui, o ISC, a Fiocruz, faça pesquisa para responder a isso. Uma hipótese é que, em 2014, começou a implantação do TRM, o teste rápido molecular. Pode ser que essa sensibilidade, que aumenta em pelo menos 30%, a detecção, pode ser que isso esteja explicando. Eu acho que é muito pouco, porque nós na Bahia temos 4 municípios só com o TRM. O IBIT conseguiu, né, uma máquina também, faz também o TRM. Nós temos 3 máquinas no Otávio Mangabeira, 2 máquinas no município de Salvador, e uma máquina em Feira, uma máquina em Vitória da Conquista e uma máquina em Teixeira de Freitas. E isso é muito pouco, embora estejam em municípios importantes, com alta taxa e alto número, para responder a isso. Uhum. Então, outra hipótese é a crise econômica, que está muito relacionada à
a doenças relacionadas à pobreza. Então, é uma hipótese também a ser investigada também. Mas fica aí o desafio para os pesquisadores, né, responder a isso. É bastante significativa, está acontecendo a nível nacional também, isso. E é importante e preocupante, né, porque ao lado de Covid, crescer a tuberculose. Como o doutor Geraldo lembrou, a perspectiva, as projeções feitas pela OMS terríveis, ou seja, aumentar os óbitos em 400 mil, já temos entre 1.200 a 1.400 óbitos por ano de tuberculose no mundo, e a Covid vai produzir, através desses efeitos que ele tem, que a Ana Ariane vai mostrar aqui, um impacto de mais de 400, passa para 1.800 óbitos. 1 milhão e 800 óbitos. Vou pular algumas coisas. Então, só para dar ainda esse cenário de Salvador, aqui são os municípios com maior carga de tuberculose na Bahia. Tá? A linha vermelha é a taxa média da Bahia, e os municípios, as barras azuis, são os municípios que estão acima ou abaixo os 30 municípios que estão igual ou maior a essa taxa. Então, a gente vê que são os grandes municípios com mais de 20 mil habitantes que concentram 70% ou mais dos casos de tuberculose no estado. E dentro desses municípios, que são os mais ricos, os mais com IDH maior, com Gini, com taxas de desenvolvimento humano melhor em relação ao estado, a gente tem bolsões que equivale à África ou aos países mais com pobreza, com maior taxa de pobreza. Então, é importante olhar dentro desses municípios como se dá a distribuição. Então, aqui em Salvador, eu vou mostrar aqui rapidamente. Para frente. Aqui os dados da socioeconômica de Salvador, só para dar um exemplo do que acontece com outros municípios. Então, a gente vê os municípios... Salvador tem esse formato assim, né? E mostra a orla, onde fica desde a Graça, Vitória, até a Itapuã. Essa parte que está colorida aí, pega essa faixa aí. E aí é a distribuição de pessoas que ganham até 10 salários, mais de 10 salários mínimos. Então, o que está colorido ali são os lugares onde se tem uma renda maior que 10 salários mínimos, segundo o censo de 2010. E aqui o contrário, ou seja, a proporção de pessoas que ganham até um oitavo do salário mínimo. Essa parte que está toda colorida equivale ao subúrbio ferroviário, a São Caetano, toda essa faixa do miolo que vai até Cajazeiras, por exemplo, essa parte azul aí. E a parte branca significa que a proporção de pessoas que ganham um oitavo do salário mínimo é zero, ou quase zero, tá? Apesar de ter bairros também aí bastante... Esses polígonos que estão aí são os bairros de Salvador, tá? Os 120 ou 220 bairros de Salvador, né? Então, a gente vê que a gente tem duas cidades. Aqui a taxa de tuberculose no município de Salvador. As cores mais vermelhas é onde concentra o maior número de casos de tuberculose, que é exatamente o subúrbio ferroviário, a faixa do São Caetano Valéria e o miolo de Salvador, que pega essa faixa toda do Cabula, Beiru, né, Pau da Lima e tal. Então, essa faixa mais rosa, mais clara, é os bairros com melhores condições socioeconômicas, onde se concentra, além de concentrar também os melhores recursos, melhores hospitais, melhores tudo, universidade, etc. Então, a gente vê que, na verdade, a gente tem duas... Salvador, quando olha também a tuberculose, mas é assim para violência, é assim para outros agravos também. E isso é a principal fonte. Bom, eu vou pular. Bom, isso é importante lembrar que a tuberculose ela tem riscos desiguais para populações também desiguais. Então, a população indígena tem um risco 3 vezes maior de contrair tuberculose do que a indígena. E aqui na Bahia a gente tem mais de quase 60 mil indígenas concentrados no norte e no sul, no extremo sul. A população privada de liberdade, o pessoal que está preso nas penitenciárias, tem um risco 28 vezes
maior de contrair tuberculose. E o quadro é aquele mesmo. Eu tenho visitado, a gente tem visitado os presídios, e aquilo lá, uma cela que dá 6 pessoas, tem 30, 40, em condição subhumana mesmo. E a população em rua tem um risco bem maior, 44 vezes de sofrer tuberculose. E o pessoal que vive com HIV, 35 vezes. Esse risco varia um pouco, mas essa proporção se mantém ao longo do ano. Eu vou pular, porque a maioria das coisas eu já falei, vai estar um pouco repetitivo. A co-infecção por TB e HIV é um teste, depende do teste rápido, é importante fazer nas casos de TB, alertar isso, porque a principal causa de morte da pessoas com HIV é a TB. Então, para HIV é recomendada para todo caso de TB, assim como o teste tuberculínico é recomendado para todo caso de pessoas com HIV. Então, é importante lembrar isso. A nossa taxa de cura é importante mostrar aqui, porque vocês têm uma taxa de cura, o IBIT tem uma taxa de cura de 80%, acima de 85%, que é o recomendado como mínimo pela Organização Mundial de Saúde. E nós, no Estado, não conseguimos ainda, infelizmente, atingir isso. A taxa de abandono nossa no Estado é alta, o preconizado é 5% no máximo tolerável, a gente está com 7%, e a gente tem uma taxa de óbito por tuberculose um pouco, está crescendo, a gente estava igual ao país, 2,2, 2,1, a gente está já com 3,2. Então, tudo isso é muito preocupante e pode ser também efeito do Covid, que a Ariane vai falar. Essa importância da taxa de cura, da co-infecção da HIV para a TB, então a gente vê, quando analisa a taxa de cura, o abandono e o óbito, a gente vê que pessoas sem HIV que estão com TB têm uma taxa de cura co-infectadas. A gente vê na barra azul a taxa de cura, a barra vermelha o abandono e o óbito em cinza. E a gente vê a diferença tanto para pacientes com diabetes quanto pacientes com HIV, para as pessoas que não têm diabetes, que não têm HIV, como isso é bem alto. Eu vou pular também. Outra variável importante, indicador que a gente acompanha, além de muitos, é o exame de contatos, né? Ou seja, esse caso a gente vai falar um pouco também com o IBIT depois, mas o IBIT tem como acompanha casos faltosos, etc., com assistentes sociais e tal, isso reduz bastante. Mas a gente tem identifica os casos de contatos de pacientes, mas está tratando, de cada 10, tratando 5. E estima-se que esses 5 que a gente não trata é justamente o que alimenta a cadeia de infecção. Tá bom? Bom, para encerrar, vamos falar um pouco sobre o IBIT nesse cenário, né? Como eu falei, o IBIT, eu peguei só a série histórica de 2001. O IBIT é a segunda unidade que mais notifica, que mais trata o TB no Estado, incluindo dos casos de o Otávio Mangabeira, que é a nossa referência terciária, tanto para casos de TB primária quanto para casos especiais. Mas o IBIT tem uma importância de quase 5%, que não é pouco, né, no Estado. De 2007 a 2021, notificou mais de 4.800 casos de TB, correspondendo a esse 4,5%. Notificou 212 casos de TB em 2019, isso equivale também a 4,4% dos casos diagnosticados no Estado, desculpe, e a unidade, no caso, em 2019, ela superou, inclusive, o Otávio Mangabeira, que vem reduzindo o tratamento de casos por conta de estar mudando o perfil primários. Para casos especiais, continua sendo a referência estadual para esses casos. E, bom, vou passar aqui. Então, aí a distribuição em ordem decrescente, o vermelhinho é o IBIT, então é a segunda unidade, depois do Hospital Otávio Mangabeira, que mais trata e diagnostica casos. Lembrando que o Otávio Mangabeira, o doutor Eduardo tinha me lembrado, ele não trata, na verdade, ele diagnostica,
encaminha os pacientes para continuar o tratamento nas unidades básicas, né, dos municípios, mas trata os casos especiais de TB, né, os casos de tuberculose multiresistente, hepatopatias e nefropatias, etc. Então, isso mostra a importância que o IBIT tem no controle da tuberculose. Sempre teve, né, mas é bom sempre mostrar isso, né. Aí, no caso, em 2019, que a instituição que mais trata, vindo em segundo lugar, o Hospital Otávio Mangabeira e a unidade Dr. José Maria Magalhães, que é do Palmiúda, né? Fica junto lá do Hospital Santa Terezinha, etc. Aqui a evolução histórica dos casos diagnosticados pelo IBIT, uma média de 200 casos por ano, tá? Aqui a tuberculose pulmonar, né? A gente vê que a maioria dos casos que são diagnosticados e tratados no IBIT são tuberculose pulmonar também. O número de casos de tuberculose extrapulmonar é um pouco menor. Depois a gente tem que discutir um pouco isso, porque que o extrapulmonar é um pouco menor aqui, fugindo um pouco do que acontece nas outras unidades. E aqui é uma distribuição dos 204 casos dessa série histórica que a gente pegou de 2007 a 2021. Quantos casos de TB extrapulmonar tem registrado lá no SINAM nacional, no SINAM estadual? A gente vê que a maior parte é pleural, né? A gente vê, no segundo lugar, a tuberculose ganglionar periférica, pode dar em qualquer parte do organismo, sendo que acomete mais a pulmonar, mas pode dar em qualquer parte do organismo. E o tratamento é mais difícil, a detecção é mais difícil, mas o tratamento é o mesmo, aliás, para a maioria dos casos. Tá? Aí a gente fez uma distribuição etária, ou seja, não foge muito da distribuição do estado e das outras unidades, mas se concentra, como sempre, na população mais produtiva, né? Também aqui, né? A realização do TD, eu só botei aí para ilustrar essa curiosidade, que, na verdade, é uma vantagem talvez seja o diferencial do IBIT, talvez não, é o diferencial da IBIT em relação ao tratamento geral, né? Que é a questão do TDO. TDO, tratamento diretamente observado, que é um profissional de saúde observar a tomada de medicamento pelo 3 vezes na semana, o pacificamento, além de outras ações, mas essa é a principal. E a gente notou, pelo menos, que não tem registro de que, nesses últimos anos, que o IBIT faça o TDO, pelo menos registro. E tem uma taxa de cura bastante alta. E o OMS tem recomendado como a principal estratégia para reduzir, tem dado certo em outros países, pelo menos, o tratamento diretamente observado. Então, é uma curiosidade a gente aprender com o IBIT como você pode ter uma taxa de cura alta, adequada e até superior ao que é recomendado, e usando essa estratégia que o doutor Eduardo já estava me colocando aqui em alguns aspectos que bastante diferente, interessante, que é desde o acompanhamento dos pacientes, assistência social, a cesta básica, o leite e outros tipos de pão. E o pão, né? Talvez isso seja um exemplo para os gestores estaduais, que a gente tem grande dificuldade em garantir isso nos municípios do nosso estado e no país também. Bom, isso aqui é TRM realizado. O IBIT recebeu uma máquina de doação do TRM que melhora o diagnóstico e dá o resultado rápido em horas, diferente da cultura, que leva 45 a 60 dias sólida, né, em meio sólido, para dar o resultado. Então, o IBIT, com certeza, há um convênio com o SUS, a gente fornece os cartuchos do TRM, e o IBIT, então, está
usando muito bem os registros, o uso dessa da aqui no estado, porque isso é um ganho muito grande para o tratamento da tuberculose no estado. Aqui eu vou pular, é só um dado de que a maior parte dos casos nossos está sendo notificado em hospitais, não é o que a gente deseja, né? Que seja em instituições como o IBIT, na unidade básica, que é onde deixar os hospitais sem sobrecarga para outros agravos, inclusive o COVID. E o tratamento dos hospitais só pode ser eficaz se tiver uma articulação com as unidades básicas, etc. Era isso que eu queria mostrar para vocês, assim, muito rapidamente. São dados epidemiológicos, a gente não entra aí na parte clínica, lógico, na parte de acompanhamento e tratamento, mas esse panorama, componentes. Se a gente está bem, vai refletir na cura, vai refletir na redução dos óbitos. Se está mal, também vamos ter péssimos indicadores. E risco ou determinantes com certeza, as condições de vida que a gente vive. Então, não basta ter só o biomédico, ou seja, uma assistência excelente, como tem o IBIT, que dá aos pacientes todas as condições que são preconizadas, mas continua no contexto de São Paulo com o sexto, é preciso que também principalmente nesse contexto da pandemia, do Covid, se dê também as condições de do auxílio emergencial, da Bolsa Família, da cesta básica, do auxílio transporte, é fundamental, porque quem está adoecendo e morrendo de Covid, assim como de TB, embora atinja todos, são as pessoas mais vulneráveis, como a gente já falou aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade, desculpa por ter me estendido no tempo, passar aqui a palavra do Eduardo e depois para Francisco, Ariane. muito obrigado pela palavra. Eu vou passar agora a palavra à Ariane para discutir um pouco agora sobre a TB e no contexto da pandemia. Não é isso, Ariane? Isso. Pronto, pode projetar. Vou comentar aqui e, na verdade, eu só gostaria de apresentar para vocês um pouco desse cenário Covid, tuberculose, muito do que Francisco já trouxe, extrema importância para que a gente possa entender qual é o cenário que nós estamos, tá? Então, o Covid é o impacto do Covid-19 na TB 2020, as interações entre as duas doenças e o efeito de medidas de distanciamento. Para vocês, cenário global em relação à distribuição dos casos de Covid no mundo inteiro. Então, como a gente pode observar, existe uma distribuição muito heterogênea de todos os casos no mundo inteiro. Então, até a data do dia 14 de fevereiro, quando a gente analisou esses dados, existiam 108.153.741 casos confirmados por Covid, incluindo 2.381.295 óbitos por Covid, tá? Esse cenário do Brasil, os dados estão um pouco mais antigos, mas a gente tinha, né, até o período que a gente tinha avaliado, 9.834.513 casos acumulados, tá? É uma taxa de incidência de 4.679 e óbitos
239.246 com a taxa de letalidade de 45. Então, o cenário, 800 casos, que 63.356 foram casos confirmados laboratorialmente, e 5.252 casos confirmados por vínculo clínico epidemiológico. Tá? Temos um total de 603.722 casos recuperados e 10.735 óbitos. A taxa de ocupação ela tem variado bastante para as pessoas acabem acreditando nesses discursos e tomem medidas um tanto quanto as condutas realizadas pelo governo como um todo, atrelado às condições sanitárias que vivenciamos no país. Isso tudo faz com que exista um aumento do número de casos, tanto para a Covid, quanto também para a tuberculose, certo? Então, trago aqui alguns dados históricos para vocês, de estudos que a gente veio fazendo. Então, na pandemia de gripe de 1918, ocorreu um aumento do número de mortes por tuberculose no período. Então, pensando nesse fator, a gente também acredita que daqui a 5 anos o número de óbito por tuberculose ele também aumente devido a essa condição que estamos vivenciando agora. Então, o diagnóstico no Brasil, houve uma redução de 40% do número de testes por tuberculose realizados até maio de 2020. Isso foram acarretados por diversos fatores. Primeiro, porque existia um posicionamento, um direcionamento que a população não procurasse as unidades de saúde só se fosse em casos graves, e por a Covid estar em evidência e existirem sinais e sintomas muito parecidos com o da tuberculose, não existiu o direcionamento para um diagnóstico diferenciado. Então, imaginou-se e acreditou-se que tudo poderia ser Covid, e os outros agravos eles foram sendo deixados de lado um pouco. Então, também existe uma perspectiva de que poderá matar em 2020 entre 1,6 e 1,8 milhões de pessoas, 200 mil a 400 mil a mais do que em 2019, apesar de ser uma doença que existe cura, né? Então, cerca de 1,4 milhões de pessoas morreram unicamente devido a TB, sendo considerada até março de 2020 a doença infecciosa com o maior número de mortes diárias em todo o mundo, sendo agora superada pela Covid, como o Dr. Geraldo também trouxe, o Dr. Eduardo trouxe e Francisco também trouxe aqui nos diálogos. Então, com as restrições que foram delimitadas anteriormente pelas autoridades sanitárias, em que as pessoas só procurassem as unidades de saúde quando existisse uma causa de maior gravidade, isso gerou uma redução das consultas de acompanhamento para tuberculose e também do tratamento diretamente observado, que é uma das principais estratégias para a redução dos casos de tuberculose e melhoria nesses resultados, tá? Então, disso tudo ocasionou algumas questões. Se eu vou até a unidade menos vezes, então eu preciso entregar mais medicamentos por um prazo mais longo do que um mês, como é preconizado. Então, eu acabo entregando para esse paciente, ao invés de ter o tratamento por 30 dias, eu acabo entregando por 6 meses para evitar que esse paciente não vá tanto à unidade de saúde. Consequência disso, a gente tem uma baixa adesão ao tratamento. E pior do que isso, os resultados são a redução da taxa de cura, o aumento da tuberculose droga resistente e o aumento da transmissão, visto que a transmissão acontece principalmente intradomicílio. Então, as pessoas procuram, a gente trouxe de um estudo esse recorte aqui, que as pessoas não procuram cuidados médicos por 2 motivos. Ou tem medo de contrair a infecção nas unidades de saúde, ou tem medo do diagnóstico com a doença. Então, a gente traz aqui para vocês também que a Covid-19 ela interrompe a assistência biomédica às famílias afetadas pela TB. Existem algumas questões que são desenvolvidas no âmbito coletivo e outras questões que são no âmbito individual. Então, o aumento no atraso do diagnóstico, na interrupção do controle da infecção por TB,
na avaliação de contato, e isso faz com que bilhões de pessoas estejam expostas à tuberculose. Então, aí eu tenho um agravamento nesse cenário coletivo, que são as aglomerações, a densidade populacional, ventilações precárias, a quarentena aumenta a exposição domiciliar, então a gente tem todo esse cenário, né? A redução da vacinação por BCG, que a gente sabe que é uma das principais medidas de prevenção, sobretudo das causas graves, né? A tuberculose miliar e a meningea, a redução das assistências comorbidades. Então, como a gente tem dito e evidenciado, que muitas pessoas não têm procurado as unidades de saúde e acabam agravando não só o quadro já existente da tuberculose, como possivelmente a descompensação de outros agravos, como hipertensão arterial, como o diabetes mellitus, tá? E a redução também do tratamento preventivo da ILTB, que é a infecção latente por tuberculose. Então, a gente tem 2 bilhões de pessoas com infecção latente por TB, 10 milhões de doentes com tuberculose por ano e 1,5 milhões de mortes por ano a mais de incapacidades por TB e reincidível por TB, né? Então, nesse cenário individual, a gente tem a desnutrição, o estresse psicológico, o estigma, a discriminação e a depressão, pobreza exacerbada por aumento dos custos e renda reduzida, mau uso de substâncias, tabagismo, álcool e outras drogas. Então, todo esse cenário, eles nos apontam que, possivelmente, o aumento do número de casos de tuberculose, fora que... Como é que se dará esse prognóstico se não tivermos ações mais adequadas e efetivas para o controle da tuberculose? Então, também existe a redução dos exames de diagnóstico da TB em busca de sintomáticos respiratórios, a interrupção da produção e transporte de medicamentos, redução de apoio nutricional e da saúde mental, redução dos cuidados de reações adversas, comorbidades. Então, a gente tem todo esse cenário, transporte de medicamentos, as questões da tuberculose, em que trazem um cenário ainda mais alarmante para que a gente possa descrever e tentar ver melhores ações para um possível desfecho melhor para a tuberculose, não só no estado da Bahia, como no Brasil no todo. Então, a tuberculose ela provoca problemas pulmonares que podem fragilizar o indivíduo, que infectado pela Covid ou ainda pela gripe pode ter uma piora do quadro e até mesmo levar a óbito, né? Então, imposições necessárias durante o isolamento, então a restrição ou a ausência de transporte público e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, a dificuldade de diagnóstico de tratamento, adoecimento grave, falecimento por Covid de profissionais de saúde e relocação de profissionais de saúde para atendimento de Covid. Então, diante de todo esse cenário, a busca precoce de sintomáticos respiratórios, o manejo clínico adequado para o paciente com tuberculose, a realização de diagnóstico e tratamento efetivo, se não tivermos todos esses elementos que a gente possa garantir uma melhor vigilância e assistência de pessoas com tuberculose, a gente acaba tendo resultados negativos e impacto na saúde pública como um todo. Então, trago aqui para vocês aqui alguns estudos que a gente pesquisou, né? Então, a TB é uma doença negligenciada, com pouco incentivo para a indústria e o governo investindo na descoberta de novos medicamentos e novos métodos de diagnóstico. E agora, em face à pandemia, terá um grande impacto por SARS-CoV-2 nas unidades de saúde. Então, a maioria dos investimentos hoje, não só no país, como no mundo, tem voltado para as novas tecnologias, novos desdobramentos de diagnóstico, tratamento, prevenção, métodos de prevenção para os FRAs. E a tuberculose ela tem sido um tanto quanto negligenciada. Já é um tanto quanto negligenciada de forma geral, mas a gente também observa que agora, mais do que nunca, todos os direcionamentos de recursos, não só financeiros, têm se direcionada aos SARS-CoV e ao invés das outras doenças que acabam continuando negligenciadas, né? Então, estudo conduzido na China, no caso do controle, ele traz que a infecção por tuberculose já é 36%
de forma mais comum do que as outras doenças, no caso, na co-infecção, né? Então, para a diabetes, por exemplo, só foram 25%, esse estudo na China, a hipertensão foram 22%, doença coronariana 8% e DPOC 5%. Então, ao comparar o estado de infecção por micotuberculose, entre outros casos de pneumonia, causada por Covid-19, com gravidade leve e moderada, e casos de Covid-19 com severidade grave e crítica, a co-infecção por micotuberculose, Mycobacterium tuberculose, foi considerada mais baixa no primeiro grupo, em comparação com o segundo grupo, de 78%, com diferença estatística entre eles de 0,05. Então, o Brasil não deverá atingir as metas, como Francisco tinha dito aqui no início, né, que é reduzir a mortalidade em 95% e a incidência de 90% entre 2015 e 2035. Então, a gente tem também que a doença provocada pela pandemia é provável ser a maior crise global da nossa geração, visto todo esse agravamento em relação não somente às condições médicas assistenciais, como as condições de sociabilidade, todas as condições pertinentes a esse agravo, né? Então, o impacto ele deve se estender para além das consequências médicas. Afetaram desproporcionalmente as pessoas pobres em países mais pobres. Então, estudos também realizados no Ceará apontaram que a incidência era maior, a incidência da doença era maior em determinadas regiões da capital, inclusive em bairros mais nobres. Contudo, a taxa de letalidade era muito maior em bairros mais periféricos. Então, mais uma vez, a gente percebe que as condições sanitárias, as iniquidades no ambiente acabam gerando maior impacto na população e que mais precisa, visto toda a rede de conformação do próprio território, né? Então, as perdas das rendas são previstas em exceder 220 bilhões de dólares nos países em desenvolvimento, onde as pessoas vivem no dia a dia sem acesso à proteção social e as consequências da pandemia do Covid. Então, as consequências sociais e econômicas da pandemia devem aumentar o número de pessoas vivendo na pobreza, em mais de 500 milhões, com a maioria desses novos pobres vivendo na África, Sudeste da Ásia, América Central e América do Sul. Quando Francisco trouxe e o doutor Eduardo perguntou o porquê do número de casos tendo a incidência maior a partir de 2016, eu acho que é extremamente importante que a gente faça esse resgate histórico, né? Que a partir da PEC 95 existe também um congelamento de gastos para a saúde e educação por 20 anos. Então, nessa perspectiva, congelamento de gastos, a gente viver uma política de austeridade, é importante que a gente consiga compreender melhor esse cenário político também, econômico em que a gente está, para que a gente consiga traçar melhores metas e, assim, minimizar esses impactos em relação à saúde pública, né? Então, essa parte que eu vou pular, não foi muito do que eu disse, eu acho que eu acabei não passando os slides do que eu queria. Pronto, mas é basicamente isso, só vou trazer para vocês só essa parte final mesmo, que é para que a gente consiga levar esses pontos, assim, importantes, o que acarreta em relação ao Covid, em relação à tuberculose. Então, a interrupção na produção e no transporte de insumos próprios para o combate à tuberculose. A gente tem impacto na nutrição da população, a gente tem limitação aos serviços de saúde e a acessibilidade como um todo, a redução da assistência clínica e de outras comorbidades, a crise econômica, recursos limitados para o tratamento e diagnóstico, possível aumento da transmissão intradomiciliar, redução na avaliação de contatos com pessoas com tuberculose. Então, esse é um apanhado geral do que a gente tem nessa perspectiva da co-infecção entre Covid e tuberculose. Então, o cenário, a perspectiva é que não seja um cenário tão bom, contudo, mais uma vez, a gente fortalece a necessidade de manter a rede cada vez mais articulada. Então, a atenção básica, os serviços especializados, a vigilância epidemiológica, elas devem estar tomando medidas cada vez mais articuladas
para que a gente possa minimizar esses impactos tanto da Covid quanto da tuberculose, e cada vez manter mais uma vigilância ativa, ou seja, identificar imediatamente quais são esses casos, para que a gente possa realizar diagnóstico e tratamento de forma oportuna e consequentemente, ter um desfecho melhor dos casos por tuberculose, não só para tuberculose, por conta do Covid também. Então, basicamente isso, eu encerro minha apresentação por aqui. Boas palavras. Eu gostaria de agradecer a participação e é isso. Bom, gente, nós estamos muito adiantados da hora, então realmente eu vou ter que tirar um pouco do tempo do debate, mas eu agradeço muito a participação do Francisco e de Ariane aqui conosco nessa noite, e que para explanar, para demonstrar a importância da tuberculose ainda hoje nesse contexto da pandemia, que pode até, como bem ventilado, tornar-se mais agressiva. Muito obrigado a todos. Vamos interromper. Muito obrigado. Muito obrigado também. Graças a todos aí também que nos deram essa oportunidade aqui e que ajudaram para